Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Continuamos com a leitura da narrativa de William Crookes sobre as aparições do espírito Kate King. Abre aspas. Chegado o momento de nos dizer adeus, pedi a Kate o favor de ser o último a vê-la. Depois de ter chamado cada uma das pessoas que compunham a nossa sociedade e de ter falado a cada uma em particular, deu-nos instruções gerais sobre o modo de futuramente nos dirigirmos e acerca da proteção que devíamos dispensar a Miss Cook. Dessas instruções, que foram estenografadas, cito a seguinte. O Sr. Crookes sempre procedeu bem, por isso é com a maior segurança que lhe confio Florence, absolutamente certa de que não desmerecerá da confiança que nele deposito. Em todas as circunstâncias imprevistas que se apresentem, ele poderá fazer mais do que eu, pois tem mais força. E depois de citar as palavras de Kate, prossegue William Crookes. Dadas as instruções, Kate me convidou a entrar com ela no gabinete e me permitiu ficar lá até ao fim. Cerrado o reposteiro, conversou comigo durante algum tempo. Depois atravessou o aposento para ir ter com Miss Cook, que jazia no chão inanimada. Inclinando-se sobre ela, Kate a tocou e disse: Desperta, Florence, desperta. Cumpre que eu agora te deixe. Miss Cook despertou e, banhada em lágrimas, suplicou a Kate que ficasse por mais algum tempo. Querida, não posso. Minha missão está terminada. Que Deus vos abençoe a todos. Disse-nos ela e continuou a falar com Miss Cook. Por alguns minutos conversaram, até que finalmente as lágrimas embargaram a palavra a Miss Cook. Obedecendo às instruções de Kate, corri a amparar o médium que ia cair soluçando convulsivamente. Olhei à volta de mim e verifiquei que Kate e suas vestes brancas tinham desaparecido. Logo que Miss Cook se acalmou, trouxeram luz e eu a conduzi para fora do gabinete. Fecha aspas. Uma testemunha desta sessão confirma nos termos seguintes a narrativa de William Crookes, acrescentando algumas particularidades. O assunto é demasiado interessante para que nos não furtemos à reprodução dessa carta, malgrado a certas repetições. Abre aspas. Às 7:15 da noite, William Crookes levou Miss Cook para o gabinete escuro, onde ela se deitou no chão, descansando a cabeça numa almofada. Às 7:28, Kate falou pela primeira vez e às 7:30 se mostrou fora do reposteiro na plenitude da sua forma. Trazia um vestido branco, de mangas curtas e sem gola. Os cabelos, que eram compridos e castanho claro, com um tom dourado, lhe caíam em cachos dos 2 lados da cabeça e ao longo das costas até a cintura. Trazia também extenso véu branco que só 1 ou 2 vezes lhe cobriu o rosto durante a sessão. Era de merinó azul claro o vestido do médium. Por quase todo o tempo da sessão, Kate se conservou em pé defronte de nós.
Afastado como se achava o reposteiro do gabinete, todos podíamos ver distintamente o médium adormecido, com o rosto coberto por um véu de cor vermelha, a fim de estar protegido contra a luz. Não saíra da posição que tomara desde o começo da sessão, que se realizou do princípio ao fim a viva claridade das luzes. Kate falou da sua próxima partida e aceitou um ramo de flores que o Sr. Tapp lhe trouxera, assim como alguns lírios oferecidos pelo Sr. Crooks. Convidou o Sr. Tapp a desatar o ramo e a colocar as flores diante dela no tapete. Sentou-se à moda turca e nos pediu que fizéssemos o mesmo, rodeando-a. Dividiu então as flores e a cada um deu um raminho atado por uma fita azul. Escreveu cartas de adeus a algumas pessoas amigas, assinando-as Anne Owen Morgan, e dizendo ter sido este o nome de que usara na sua existência terrena. Escreveu ainda uma carta a seu médium e escolheu um botão de rosa para lhe oferecer como presente de despedida. Pegou de uma tesoura, cortou uma mecha dos seus cabelos e distribuiu por todos. Depois, tomou do braço do Sr. Crooks e deu uma volta pela sala, apertando a mão a cada um de nós. Sentou-se novamente, cortou diversos pedaços do vestido e do véu e com eles também nos presenteou. À vista dos grandes buracos que assim fizera nas vestes, perguntaram-lhe, enquanto assentada entre o Sr. Crooks e o Sr. Tapp, se poderia recompor a fazenda, como em outras ocasiões. Ela então, colocando diante da luz a parte cortada do vestido, bateu-a com a mão, e no mesmo instante essa parte se tornou tal qual era anteriormente. Os que mais próximos lhe estavam examinaram e pegaram a fazenda com sua permissão e afirmam que não existia buraco, nem costura, nem emenda, onde pouco antes tinham visto furos de muitas polegadas de diâmetro. Deu em seguida as suas últimas instruções ao Sr. Crooks e aos outros amigos sobre a conduta que deveriam ter no tocante às ulteriores manifestações que prometia com o auxílio do seu médium. Essas instruções foram apanhadas cuidadosamente e entregues ao Sr. Crooks. Depois disso, pareceu-nos fatigada e dizia tristemente que queria partir, que a sua força diminuía. Reiterou todos os seus adeuses do modo mais afetuoso. Os assistentes lhe agradeceram as maravilhosas manifestações que produzira. Dirigindo aos seus amigos um último olhar grave e pensativo, deixou cair o reposteiro e se tornou invisível. Ouvimos-la despertar o médium, que chorando lhe pedia ficasse ainda um pouco mais. Kate, porém, lhe disse: "Querida, não posso. Minha missão está cumprida. Que Deus te abençoe." E aos nossos ouvidos chegou o som do beijo com que rematou aquelas palavras. O médium, pouco depois, se nos apresentou esgotado inteiramente e profundamente consternado. Kate dizia que dali em diante não mais lhe seria dado nem falar, nem mostrar o rosto, que produzindo durante 3 anos aquelas manifestações físicas, passara uma vida bastante penosa,
a fim de expiar suas faltas, que só de longe em longe se corresponderia por escrito com o seu médium, mas que este poderia vê-la sempre por meio da lucidez magnética. Fecha aspas. Depois das afirmações escritas de William Crookes, membro da Sociedade Real de Londres, poderíamos também chamar em nosso auxílio o grande juiz Edmunds, primeiro magistrado dos Estados Unidos, Robert Hare, professor na Universidade da Pensilvânia, célebre filósofo que publicou em 1856 uma obra intitulada Investigação Experimental das Manifestações Espirituais, obra que na América do Norte obteve êxito ainda maior do que o volume sobre o mesmo assunto do juiz Edmunds. O professor Mapes, Robert Dell, Owen, sábio que goza da especial fama de escritor bem conhecido na língua inglesa e cujo livro, prenhe de ideias elevadas, de engenhosas apreciações sobre o Espiritismo, se imprimiu em Filadélfia no ano de 1877, sob este título original: Incursões na Fronteira de um Outro Mundo. Enfim, outros grandes nomes americanos, pois só teríamos que escolher. Todos esses pesquisadores respeitados e conscienciosos nos viriam provar, por uma série imensa de outros fatos, que espíritos como Kate King aparecem de São Francisco a Nova York, em todas as cidades americanas, com o mesmo caráter de identidade no curso de investigações sérias e continuadas. Na Alemanha, poderíamos invocar os testemunhos de Zollner, ilustre astrônomo de Leipzig, dos professores Wind, Weber e Ferner, todos homens de ciência bastante conhecidos. Na França, apontaríamos a alta competência e a escrupulosa veracidade de Godin, grande industrial, antigo deputado e fundador do Famistério de Guise. Contentamo-nos, porém, com as aparições de Kate King, que por si sós bastam para esteiar solidamente a nossa argumentação, porquanto tem a corroborá-las afirmações de sábios ingleses, alemães e americanos. Se alguns espíritos, como enviados de ordem secundária, vêm até nós para nos instruírem a respeito de tudo o que concerne aos seus corpos espirituais, às condições que deve apresentar a mediunidade para materializações, para a formação tangível dos fluidos e a respeito da maneira de nos servirmos deles, podendo os mais inferiores desses espíritos dar lições neste terreno aos nossos maiores sábios, por isso que adquirem, à medida que se adiantam, uma experiência mais ou menos larga depois que se transformam, é que, sem dúvida, os tempos são chegados para a nossa humanidade de penetrar nessa nova ordem de coisas que derroca todas as ideias correntes sobre a formação dos corpos. O método de que usam os emissários primários de Deus, os Messias, que se encarnam pelo Espírito em um mundo material como o nosso, gerou disputas seculares, guerras insensatas entre os homens por não procurarem aprofundar a lei. Foi um motivo de profundas discórdias e, atualmente, a grande luta moderna entre a ciência que quer o livre exame e a religião dos infalibilistas se tornou um conflito ameaçador para todas as conquistas humanas,
para todas as nossas liberdades civis e, sobretudo, para a educação e a instrução populares diretamente objetivadas pelos sílabos dos católicos. Sim, o advento da solidariedade e da fraternidade humanas repousa no dogma que uns repelem e outros aclamam. O milagre mediante o qual a Virgem Maria Imaculada concebeu por obra do Espírito Santo. A Igreja Romana exige que todos se inclinem diante desse dogma contemporâneo que ela aceitou e sancionou. Há essa pretensão de uma fé absoluta, sem peias, em que o que é promulgado pelo Papa o é por Deus, de quem ele se considera representante e em cujo nome obra virtualmente, responde a ciência moderna negando Deus e o poder papal, considerando toda a revelação como uma alucinação dos sentidos, como uma neurose que a medicina deve tratar com duchas. A doutrina católica favorece o ceticismo com o pretender possuir a verdade inteira, substituir em toda parte a ciência pela crença, conhecer de modo integral, absoluto, a essência eterna de Deus. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.